Segundo livro de Crônicas, capítulo 28. Segundo livro de Crônicas, capítulo 28. Lá no Antigo Testamento, lá atrás. Talvez é um livro que você não está muito acostumado. Queria que você prestasse muita atenção no que nós vamos conversar hoje. Eu creio que Deus tem algo maravilhoso para nós. Segundo livro de Crônicas 28, versículo 1. Todo mundo achou, amém? Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor aprova. Ele andou no caminho dos reis de Israel, fez ídolos de metal, a fim de adorar os Balaíns, queimou sacrifícios no vale de Ben-Hinom, e chegou até queimar os seus filhos em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia de diante dos israelitas. Ofereceu sacrifícios, queimou incensos em altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Por isso o Senhor seu Deus entregou nas mãos do rei da Síria. Os arameus os derrotaram, fizeram muitos prisioneiros entre o seu povo e os levaram para Damasco. Israel também lhe afligiu uma grande derrota. Versículo 22 desse mesmo capítulo. Mesmo nessa época em que passou tantas dificuldades, o rei Acás, ainda mais infiel ao Senhor. Versículo 24. Acás juntou os utensílios do templo de Deus e os retirou de lá. Trancou as portas do templo do Senhor e ergueu altares em todas as esquinas de Jerusalém. Em todas as cidades de Judá, construiu altares de idolatria para queimar sacrifícios a outros deuses e provocar a ira do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Os demais acontecimentos do seu reinado e todos os demais atos, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. Acás descansou com seus antepassados, foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis de Israel. E o seu filho, Ezequias, foi o seu sucessor. Capítulo 29, versículo 1. E Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, o seu predecessor. No primeiro mês do seu reinado, ele reabriu a porta do templo do Senhor e as consertou. Convocou os sacerdotes, os levitas, reuniu na praça que fica do lado leste e disse: escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagre o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo que é impuro do santuário. Nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor nosso Deus reprova e o abandonaram. Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e lhe deram as costas. Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso, nem apresentaram holocaustos no santuário para o Deus de Israel. Versículo 10. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Amém. Senhor, tua palavra está aqui diante de nós, que o Espírito do Senhor possa falar aqui com cada um, em nome de Jesus. O tema da minha mensagem hoje é: decisão decide o seu futuro. Decisão decide o seu futuro. Nós carregamos uma programação, nós carregamos algo que vem em nossa
vida, que está em torno de todo o aprendizado que nós tivemos na nossa família. A família é a célula mãe da sociedade, tudo passa por ela, tudo que nós aprendemos, todas as nossas experiências, todas as nossas crenças, a maneira como nós enxergamos o mundo, a disposição nossa em encarar os problemas, a nossa força em agir ou reagir diante de dificuldades. Tudo isso nós aprendemos na família. A família é a célula geradora de todo o aprendizado do ser humano. Então, tudo que nós aprendemos veio da nossa família. A nossa forma de enxergar a vida, a nossa maneira de encarar os problemas veio da família. E tem um pesquisador que se chama Erik Erikson. Ele desenvolveu uma teoria, eu vou falar aqui para vocês, queria que vocês prestassem muita atenção, a teoria do desenvolvimento psicossocial em seres humanos. Então ele desenvolveu uma teoria baseada em pesquisa em várias etapas da vida. E eu vou falar aqui com vocês, preste atenção, quem sabe você se identifica com alguma coisa. Então, a primeira infância, do 0 aos 18 meses, aonde a criança desenvolve confiança ou desconfiança. A criança desenvolve confiança quando a família proporciona para ela confiabilidade, quando a família cuida dela e quando a família é afetiva com a criança. A falta de cuidado, a falta de afeição gera desconfiança. Então, do 0 aos 18 meses, a criança que recebe afeição, a criança que recebe cuidado, acolhimento, ela desenvolve nessa fase da vida confiança. Se ela não desenvolve, se ela não recebe, ela desenvolve a desconfiança. E ela vai para outra fase, que é a primeira infância, que é dos 2 aos 3 anos. Onde desenvolve autonomia ou vergonha e dúvida. A criança precisa desenvolver um senso de controle pessoal sobre as habilidades físicas e um senso de independência. O sucesso nessa fase leva a sentimento de autonomia. E o fracasso nessa fase, dos 2 aos 3 anos, leva a sentimento de vergonha e de dúvida. Depois ela vai para uma outra fase. Nessa pesquisa que seria muito simples se eu chegasse até os 18 meses e se desenvolver confiança ou desconfiança, ok, vamos passar para outra fase como se fosse um jogo, mas não é assim que funciona. A gente carrega toda a herança fase a fase. Então, se eu desenvolvi confiança dos 0 aos 18 meses, eu continuo a carregar essa herança da confiança na minha vida. Se eu desenvolvi a desconfiança, eu continuo também a carregar para as outras fases da vida a confiança. Então, na pré-escola, que é aos 5 anos, a pesquisa trabalha com a questão da iniciativa e da culpa. A criança precisa começar a exercer controle e poder sobre o ambiente. O sucesso nessa fase leva a um senso de propósito. Crianças que tentam exercer poder demais experimentam a desaprovação, resultando em um sentimento de culpa. O sucesso dessa fase é quando a criança ela começa a exercer controle sobre o ambiente. Ela começa a se ambientar, ela começa a ter os seus limites de ambiente. E quando ela tem sucesso nisso, ela desenvolve o senso de propósito. Mas se ela tem poder demais, se ela quer dominar completamente o ambiente, ela vai experimentar desaprovação, porque os seus coleguinhas vão desaprová-la. E resulta isso um sentimento de culpa. Depois a próxima, essa pré-escolar, a idade escolar, 6 aos 11 anos, ela desenvolve a destreza ou a inferioridade.
A criança precisa lidar com novas experiências e exigências sociais e acadêmicas. Porque agora ela vai para a escola. Ela vai ter o contato com a escola. Ela vai ter o contato com outras crianças. O sucesso nessa fase leva ao senso de competência, ao passo que o fracasso resulta no sentimento de inferioridade. Depois nós vamos para a fase da adolescência, dos 12 aos 18 anos, que é onde ela desenvolve a identidade ou a confusão de papéis. Os adolescentes costumam desenvolver um senso do eu e da identidade pessoal. O sucesso nessa fase conduz à habilidade de permanecer verdadeiro ao seu eu, ao passo que o fracasso na fase da adolescência conduz à confusão de papéis e a um senso frágil de si mesmo, que é onde a adolescência é onde se tem ou a afirmação do eu, do seu senso de eu, ou a confusão dos papéis. Tanto é que vocês percebem hoje que os namoradinhos, né, as namoradinhas, a menina quer namorar com uma menina em qual fase? Na fase da adolescência, porque ela está com confusão de papéis. O menino quer namorar com outro menino que de repente está com confusão de papéis. Mas é nessa fase. A idade adulta, dos 19 aos 40 anos. Com intimidade e isolamento. Jovens adultos precisam formar relacionamentos íntimos e amorosos com outras pessoas. O sucesso conduz a relacionamentos fortes, ao passo que o fracasso conduz a solidão e isolamento. Está vendo a importância do relacionamento, gente? Por isso que a gente fala a importância de igreja. Igreja é um lugar que a gente faz relacionamento. É importante estar junto, porque jovens adultos têm que formar relacionamentos íntimos e amorosos com outras pessoas. Porque se eles não conseguem fazer isso nessa fase, por exemplo, eles se isolam. Aí você vê muita gente com depressão. Em qual fase? Nessa fase aqui, jovens adultos. E a idade adulta intermediária, que vai dos 40 aos 65. Que é onde ele trabalha com geratividade, ou seja, geração de alguma coisa ou estagnação. Os adultos precisam criar ou cuidar de coisas que os ultrapassarão. Geralmente, alcançam isso tendo filhos ou criando mudanças positivas que beneficiem outras pessoas. Como é que gera o sentimento de realização nos adultos nessa fase aqui? Ou ele está gerando filhos, ainda está cuidando dos filhos, ou ele está criando benefícios positivos para ajudar alguém. Olha que coisa. Isso gera na gente o quê? Um sentimento de realização. Um parêntese, por isso que a gente fala que igreja, nós como igreja, porque nós vamos trabalhar forte esse ano com trabalho voluntário, porque igreja, ela tem que ir lá fora estender a mão para alguém. Quando a gente vai lá e estende a mão para alguém, dá o sentimento de realização para a gente. Porque se a gente ficar aqui, nós aqui é gostoso, a gente vem aqui, né, a gente chora, você recebe a palavra, a gente brinca, é muito importante, é espetacular isso que a gente faz, comunhão, isso é uma bênção, mas só isso, não é, igreja não é só isso. Aí nós temos que juntar tudo isso, estamos juntos num propósito, vamos lá e vamos ajudar alguém. Isso traz sentimento do quê? Realização. Então, jovens, adultos, na fase intermediária, se você não está cuidando de filho, você está fazendo alguma coisa por alguém. Se você não está cuidando de filho, não está fazendo nada por alguém, você está morto. E é perigoso nessa fase aqui. E aí fala aqui né, com chega nos 50 anos, dá um piripaque aí. Dá, Marquinhos? Não sei se dá. Não vou brincar, mas eu só uso Marquinhos aqui nas minhas. É que eu não cheguei nos 50, não tem condição de eu falar. Mas por que chega e dá um piripacas? Talvez a família está toda quebrada e ele não está fazendo absolutamente nada por ninguém. O ser humano, nós somos seres sociáveis, fomos criados para abençoar, gente. Fomos criados para ajudar, para estender as mãos. Jesus falou, vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. Mas como se você não sai da sua casa para fazer uma obra social, nada?
não quer ajudar em nada, não quer estar em comunhão com a igreja. Como? Então nós somos criados para abençoar. Você pode dizer um amém? E depois a vida, a maturidade, que é dos 65 anos até chegar à morte, onde se trabalha com a integridade ou o desespero. Adultos mais velhos precisam olhar para trás na vida e ter a sensação de realização. O sucesso nesse estágio conduz a sentimento de sabedoria, ao passo que o fracasso resulta em pesar, amargura e desespero. Imagina, gente, 65 anos, olha para trás, e ele não vê que realizou nada, não vê que construiu nada. Amargura, pesar e desespero. Ao passo que se ele olha para trás e deixa um legado, ele vai ter o sentimento de sabedoria. Nós falamos que é sabedoria? É quando você pega o conhecimento e aplica na prática e faz acontecer. Pastor, que o senhor lê um texto lá de Crônicas, lê esse monte de coisa para nós. O que resolve? Tudo isso tem uma grande carga emocional sobre nós e nos moldou, nos molda e nos moldará até o fim da vida. Cada experiência de cada fase da vida veio nos moldando até hoje que estamos aqui. Cada experiência, seja uma experiência que foi positiva e trouxe o reforço de uma característica positiva, ou uma experiência negativa que trouxe o reforço de uma característica negativa, vem nos acompanhando desde quando nós nascemos até hoje. Você que tem 20, você que tem 16, você que tem 30, você que tem 50. Então nós somos fruto de tudo isso. Como nós encaramos a vida. A gente vem sendo programado. Parece uma coisa estranha, né? Que eu sou programado para perder. E você, de repente, foi programado para perder. Eu sou programado para reclamar. Você foi programado para reclamar. Você foi programado para separar. Que coisa, você sabia, gente? Programado para separar. O cara casa na igreja, é crente, e o cara foi programado para separar. Eu fui programado para separar. Minha esposa, a gente foi programado para separar. As nossas experiências de casamento foram terríveis. Da parte da minha mãe, quase todo mundo separou. Então a gente veio numa programação de separação. A gente veio numa programação do alcoolismo. Porque a minha família era alcoólatra. A Tati teve o pai que foi alcoólatra. Então, qual que é a programação? Como é que a gente aprendeu a lidar com a vida? Com uma família alcoólatra. A gente foi programado para isso. E a programação é igual um computador. Nós temos vários programas aí. Programa de transmissão de culto. A hora que eu clico no negócio lá, não vai acontecer outra coisa senão transmitir o culto. Eu queria fazer um texto no programa de transmissão de cultos. Então eu quero escrever uma carta. Você clica lá, ele abre para pôr a câmera. Mas eu queria escrever um texto, não abre, porque esse programa é um programa de transmissão de culto. Não é um Word. Se você quiser escrever uma carta, é Word. Bloco de notas, sei lá o que você quiser usar. Esse programa, você... E assim, irmãos, nós somos programados. Programados, baseados em todas essas experiências. Por que muitas vezes a gente não rompe? Por que muitas vezes a gente não vai para frente? Porque você está tão programa na sua mente. Estava conversando com a Tati hoje. A pessoa vai, monta uma casa, vai e desfaz a casa. A pessoa depois conquista outra casa, monta a casa, porque a casa está pronta. Ela vai e desfaz da casa. Parece que ela não se permite, nem percebe que ela está. Porque ela está programada para aquilo. Vamos falar de dinheiro? Você está programado para ser quebrado. E não se ofenda comigo. Eu já falei e falo. O cara pega uma nota de 50, ele treme por cada nota de 50. Porque ele sabe, se ele trocar, o que acontece? Ele... O que é isso?
Você não fica pensando assim, nossa, troquei agora, estou com 40 reais, ai meu Deus do céu, tem misericórdia, Senhor, sangue de Jesus tem poder. Você não faz isso. Você simplesmente trocou, você chegou em casa, bem, e aí você comprou pão, comprei, e cadê o troco? O troco, bem. Você deu oferta na igreja? Não deu oferta na igreja. Simplesmente é um pingo d'água em chapa quente, desaparece. Mas por que você faz isso? Uma programação. Então nós, baseados nessa experiência, fomos programados, gente. Fato é que cada um pode se apoiar nas experiências de sucesso que eu citei aqui, nas fases da vida, e seguir em frente, sendo uma inspiração, ou sentar em cima das experiências de fracasso e chorar as dores da mediocridade. Você pode se basear nas suas experiências de sucesso aqui, e seguir em frente, ser uma inspiração, ou sentar em cima dos fracassos da vida e chorar as dores da mediocridade. E aí? O que você decide fazer? Quando a gente vai para o texto, Acás é o exemplo daquilo que se não deve fazer. Quando a gente, você que já leu a Bíblia, por exemplo, no livro de Crônicas, ele vai contando as histórias dos reis. Israel era dividido em 2 reinados. Tinham reis de Israel, que eram 12 tribos. 10 tribos compunham o reinado de Israel. E 2 tribos compunham o reinado de Judá. Então, o livro de Crônicas, 1º Reis, 2º Reis, eles vêm trazendo essa comparação, essa narrativa desses 2 reinados. Ora rei de Israel, ora rei de Judá. Aqui no caso nós lemos sobre 2 reis de Judá. O primeiro rei foi Acás. E a Bíblia fala que ele fez o que era contrário ao que Deus gostaria que ele fizesse. Esse rei, nós aqui fala que ele queimou os filhos em sacrifício. O cara era crente, pô. Queimou filho em sacrifício. Pois é. O cara ia na igreja, queimou filho em sacrifício. Construiu altares com ídolos para adorar outros deuses. Fechou o templo. É como se o templo aqui era como se fosse a igreja da época. É como se ele chegasse aqui, por exemplo, nessa aqui, fechou a igreja, arrancou o som, arrancou as cadeiras, tudo, não tem culto aqui mais não. Fechou tudo, arrancou todos os utensílios do templo, levou. Não, mas o templo era lugar de culto, era algo importante. Fez sacrifício, fechou o templo, arrancou tudo, colocou ídolo, profanou tudo, fez um forfé, esse rei. Ele foi tão ruim que quando ele morreu, tinha lá os túmulos, que eram os bons reis, junto com Davi, que era o parâmetro de um bom rei. Quando o cara era um bom rei, era sepultado junto com Davi e os outros reis bons. Ele foi tão ruim que ele não foi sepultado no mesmo lugar dos reis que foram bons reis. Mas depois dele levantou o outro menino, Ezequias. E a Bíblia fala, ele fez o que o Senhor aprova, conforme Davi fez. Ezequias é o exemplo que se deve fazer, mesmo vindo de uma fase difícil. Sua decisão foi o ponto que mudou o seu futuro. Decisão decide o seu futuro. Como é que era o pai desse menino? Ruim. Fez tudo errado. Todas as experiências negativas dessas infâncias todas aqui que eu citei, possivelmente o Ezequias passou. Mas decisão decide o seu futuro. Ele fez de novo.
Ele reformulou o culto, ele abriu o templo, ele celebrou a Páscoa, ele trouxe de volta a presença de Deus que foi desprezada por seu pai. Ele decidiu fazer diferente, mesmo vivendo em uma casa difícil e complicada. Então não importa a sua família, não importa onde você veio, se você teve pai, se você não teve, se você foi apoiado, se você não foi apoiado, se você teve amor fundamental, toque físico, palavra de afirmação e tempo de qualidade, ou se você não teve. Isso influenciou, programou você para desgraça, programou você para desfazer relacionamento, programou você para miséria, programou você para não acreditar em Deus. Explica, mas não determina. O que pode determinar a sua decisão. E eu falo que o primeiro passo da mudança é a consciência. Você já está tendo aqui hoje, quando a gente está conversando. O primeiro passo da mudança é a consciência. Agora você já sabe. É igual você vai no médico. Né, Marcelo? Foi no médico lá, dor. O que tem? Tem que explodir a pedra. Opa, o primeiro passo da mudança é a consciência. Ah, vou ficar lá em casa orando. Pode até ficar. Mas tem que ir lá no médico, tem que fazer exame, tem que explodir pedra, tem que pôr catéter, tem que chorar, tem que fazer xixi de sangue, tem que passar pelo processo. Mas não adianta nada você receber o diagnóstico e ficar lá. E agora? Quem poderá me defender? Então, o primeiro passo da mudança, consciência. Então, meu irmão, não importa de onde você veio, o que aconteceu, não importa. Explica, mas não determina. Explica. Por que eu me comportei, eu tenho trazido a minha vida, pastor, até hoje desse jeito? Por causa disso, disso e disso. Se a gente sentar numa conversa mais profunda, eu posso te apontar os pontos. Por que você está assim? Por causa disso, disso, disso. Mas e agora? Agora, a decisão decide o seu futuro. É com você agora. Decisão é cisão, é romper para algo novo. É desprender de algo para se agarrar em outro. Isso é decisão. É desprender de algo para se agarrar em outro. Isso é decisão. Nós estamos começando o ano, terminando já o primeiro mês. Talvez você virou. Na virada você fez um monte de promessas para você. Cara, esse ano. Esse primeiro mês fala, mas esse ano? Mas será que vai ser esse? Eu tô achando que eu já vou deixar para o ano que vem. Eu tô achando que eu vou esperar o Lula finalizar o mandato dele. Decisão decide o seu futuro. Lucas 15, versículo 17, abre lá. Lucas 15, verso 17. Lucas 15, 17. Indo em si, disse: dos trabalhadores do meu pai têm pão em abundância, e eu que levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai. E o seu pai se moveu de uma íntima compaixão e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse ao pai: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, põe-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e nos alegremos. Porque este filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Essa é a parábola do filho pródigo. Decisão decide o seu futuro. O filho pródigo é aquele filho
que pediu a herança antes do tempo. Pediu a herança antes do tempo aqui é como se você falasse para o pai: quero que o senhor morra. Ele pede herança, e o pai então dá parte desse menino, e esse menino sai da casa do pai e vai para longe. Ele gasta toda a sua herança no meio da prostituição, da bagunça. E quando ele estava lá cheio de bens, né, cheio de dinheiro, um monte de gente do lado dele, mas depois que acabou tudo, ele ficou na sarjeta. Ficou no pó. Mas esse menino lembrou do seu pai. E sabe qual a lembrança que veio na mente desse menino? Ele estava passando fome. E ele falou: na casa do meu pai, os trabalhadores, os empregados têm pão em abundância. E eu estou aqui passando fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E vou falar para ele: pequei. Não sou digno de ser chamado filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Decisão decide o seu futuro. Esse menino tomou uma decisão. Ele estava passando fome. E ele decidiu, falou: eu vou levantar daqui e vou voltar para o meu pai. Mas o bonito desse texto é que o menino, ele conhecia o pai. Ele sabia que era o pai. O pai nesse texto representa Deus. Ele sabia que era o pai porque ele falou: qual foi o pensamento dele? Os empregados do meu pai, eles são prósperos. Os empregados do meu pai têm abundância de pão. Aí eu vou levantar, eu vou voltar para lá. Se o meu pai me receber como um empregado, eu já estou no lucro. Porque os empregados do meu pai passam muito bem. Porque os empregados refletem o tratamento que tinha nessa casa. E o pai representa o próprio Deus. E ele então levanta. E aí, irmão, passou por cima do orgulho, passou por cima do medo, passou por cima, né, da sua arrogância, mas ele se levantou. E aí você pode falar assim: pastor, mas cara, me fez falta meu pai, danado, você não sabe o tanto. Me fez uma falta danada. A gente conversa com muita gente, também a nossa história, você fica assim: o meu pai que não foi na festa da escola pegar o boletim. Eu lembro que eu fui coroinha na igreja católica e fui na minha primeira Eucaristia, e eu tinha vergonha, porque a minha mãe era separada do meu pai, minha mãe morava fora, e meu pai bebia, né? Eu tinha vergonha do meu pai. Meu pai era o tipo de pai que, de repente, você pode ter um pai que só beijava quando estava tonto. Eu tinha vergonha do meu pai, então eu fui na primeira Eucaristia, lembro direitinho, eu estava com uma camiseta, uma calça de chinelo. E aí a professora, né, que era a professora nossa, chegou: cadê seus pais? Sabe o que eu falei? Eu esqueci de falar. Mas como assim esqueceu de falar? Então a gente sabe a falta que fez, sabe, os pais em alguns momentos da vida da gente. Momento da formatura, sei lá. Talvez seu pai foi embora, talvez você passou por um processo como eu de separação, de divórcio, de morte, enfim, eu não sei. Não sei da sua história. Eu só sei que nós somos um ambiente profético e curador no nome de Jesus. A palavra de Deus diz o seguinte: pode a mãe que amamenta esquecer do filho que ama? Deus, ele traz um ambiente maravilhoso para nós, uma nova família para curar a nossa vida. Ele fala: pode uma mãe esquecer, você que é mãe, pode uma mãe que amamenta esquecer desse filho? Você pode falar: pastor, é quase que impossível, e é verdade. Mas Deus fala: ainda que uma mãe se esqueça
do filho que amamenta. Eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. A Bíblia fala que Deus tem o nosso nome gravado na palma das suas mãos. Você sabe muitas vezes quando você escreve na palma da mão, você escreve na palma da mão para quê? Para não se esquecer. Ele tem o seu nome gravado na palma das mãos dele, para ele não se esquecer de você. Então, eu não sei a sua história, não sei o que você passou, eu só sei que tem um Deus aqui, irmão, para abraçar a nossa vida, para fazer uma história nova. A partir do quê? Da sua decisão. E aí o menino decide, vou voltar, porque na casa do meu pai o empregado tem abundância. E ele volta, passou por cima de orgulho, tudo, e voltou. Tomou uma decisão. Ele podia ficar ali e morrer na sarjeta, mas ele tomou uma decisão que determinou o futuro dele. E eu tenho certeza que ele voltou diferente, porque agora ele voltou com uma outra experiência, que o lugar melhor para estar é onde? Na casa do pai. Que tudo que ele passou, pegou, gastou, se prostituiu, tudo é algo passageiro que não tem o valor que tinha a casa do pai. Ele aprendeu, então ele volta agora e quando ele está voltando, o pai avista ele de longe, o pai corre, o pai abraça, o pai beija. E eu fiquei pensando, o cara estava fedido, nojento, como é que o pai beija e abraça? Eu falei, cara, se fosse eu, fazia a mesma coisa, ia beijar, abraçar o meu filho, porque o filho está voltando. Nessa hora não tem nojo, não tem nada, é a pessoa ali. E ele volta. E o pai pula no pescoço, beija, e ele fala, pai, eu pequei, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai, o que ele fala? Disse aos seus servos, traz depressa a roupa, anel, sandália, pega o bezerro, mata e vamos festejar, porque esse filho estava perdido e reviveu. Estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Decisão decide seu futuro. Então, a minha oração aqui essa noite, e o desafio para mim e para você é, qual decisão que hoje, dia 29 de janeiro, você tem que tomar para determinar o seu futuro? O que você tem que fazer hoje? Diante de Deus. Uma decisão séria, gente. Talvez você não vai tomar nem decisão aqui hoje. Você tem toda a liberdade para isso. Mas eu queria marcar essa noite uma decisão ou duas, no máximo 3 também, porque senão não estou tomando decisão. Tem 15 decisões para tomar, você não decide nada. Você tomar uma decisão de verdade que vai mudar a sua história. Talvez hoje, você entregar a sua vida para Jesus. Talvez hoje é para você restaurar um relacionamento. Talvez hoje é para você deixar um pecado. Eu não sei. Talvez hoje é para você deixar um comportamento que está sendo danoso para a sua família, para a sua casa. Eu não sei. Talvez hoje é para deixar um vício que está matando você, está acabando com a sua vida. Eu não sei. Mas uma decisão. Uma séria decisão. Esse menino tomou uma decisão séria. Vou ter que chegar em casa agora, porque ele não sabia o jeito que o pai recebeu, ele não sabia. O pai recebeu ele super bem. O pai abraçou, beijou, mandou dar festa, trocou de roupa, tudo. Mas ele não sabia o jeito que o pai recebeu. Ele tinha uma ideia, tinha uma noção. A expectativa dele, baseado na sua decisão, era que o pai o recebesse como empregado. Ele foi com essa expectativa. Mas o nosso Deus, ele supre todas as nossas necessidades. Ele foi para ser recebido como empregado, foi recebido de novo como filho. Mas ele só foi recebido como filho porque ele tomou uma decisão. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Tem muita coisa acontecendo na nossa vida que você já não aguenta mais.
Mas só está desse jeito porque você não tomou uma decisão. Não deu um basta e falou: chega, eu não vou viver mais assim. Chega, a partir de hoje, levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. O altar está aqui. É aqui que se toma a decisão. Dia 29 de janeiro de 2023. Aqui é o lugar de se tomar a decisão. E nós vamos orar. Em nome de Jesus.